está iniciando-se mais um culto de adoração ao nosso Deus, Deus soberano, Deus merecedor de toda honra, toda glória, de todo louvor. Eu convido os irmãos para juntos prestarmos esse culto ao nosso Deus de maneira com alegria, com submissão, com humildade, entendendo e sabendo a quem nós estamos nos dirigindo. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, a carta de Tiago. Vamos estar fazendo Tiago 4, de 1 a 10. Vamos estar fazendo essa leitura de forma responsiva. Para isso eu convido o nosso irmão presbítero, o Everton, que esteja nos ajudando, sendo a voz da igreja. Tiago 4, de 1 a 10. Amém? Leiamos. Convido os irmãos, aqueles que puderem, se colocar de pé. A origem das contendas. De onde procedem guerras contentas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não vos recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pois supondes que em vão afirma as Escrituras? É com ciúme que por nós anseia o Espírito e ele habita em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertei-se o vosso coração em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Vamos estar fazendo uma oração agora. Os irmãos, convido os irmãos, podem se sentar à igreja. Convido os irmãos a estarem com seus corações contritos, orando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, e logo após alguns instantes eu estarei quebrando o silêncio. Querido Deus, Pai misericordioso, Pai bondoso, Pai soberano, diante do Senhor nos colocamos humildemente, reconhecendo as nossas pequenezes, as nossas falhas, os nossos pecados, e clamando ao Senhor, Senhor meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor meu Deus. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe o que passa nas nossas mentes. Por isso pedimos ao Senhor, Senhor meu Deus, que não use da Tua justiça, mas sim da Tua misericórdia para conosco, Senhor meu Deus. Que
Senhor possa estar nos renovando cada dia mais, que o Senhor possa estar nos dando crescimento espiritual, que o Senhor possa estar nos fortificando, para que continuemos na Tua presença, Senhor meu Deus, caminhando junto a Ti. Que o Senhor possa estar nos auxiliando em tudo, em todos os momentos de nossas vidas, pois, infelizmente, Senhor meu Deus, o bem que nós queremos fazer, nós nunca fazemos, nós nem sempre fazemos, mas o mal sempre está à nossa frente. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza conforme a vontade do Senhor. Pedimos isso na mediação do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Agora, justificados, convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias agora no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 5, e juntos faremos essa leitura. Romanos 5, de 1. Romanos 5, 1 e 2. Leiamos em uma só voz. Justificados, pois, mediante a fé, nos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do obtemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Convido os nossos irmãos da equipe de música que estejam nos dirigindo agora no cântico, no hino de número 63. Convido os irmãos, aqueles que puderem, se colocarem de pé. Hino de número 63.
Ainda de pé, convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias, agora na carta, nos Salmos, no livro de Salmos, de número 133, passamos essa leitura em uma só voz. Leiamos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a barba, o qual desce para a barba de Abraão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Oremos, meus irmãos, oração de adoração ao nosso Deus. Querido Deus misericordioso, mais uma vez na tua presença, agora gostaríamos de agradecer ao Senhor, Senhor Deus, por tudo que o Senhor foi, que o Senhor é, que o Senhor ainda há de ser nas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pelo ar que respiramos, agradecemos ao Senhor por todas as coisas, sejam grandes, sejam pequenas, as mais insignificantes. O Senhor sempre está ali nos auxiliando, nos dando suprindo todas as nossas necessidades. Somos gratos e reconhecemos, Senhor meu Deus, a tua grandeza, a tua soberania sobre as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor também, Senhor meu Deus, principalmente pela morte ali do teu Filho amado Jesus Cristo, pela remissão dos nossos pecados. Agradecemos ao Senhor por esse feito, pois não somos merecedores de nada, mas o Senhor, ante o teu amor incondicional para conosco, nos propiciou esse momento. Agradecemos ao Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor continue conosco no decorrer desse culto, e todas as partes desse culto possam ser agradáveis ao Senhor, que o Senhor possa também estar falando aos nossos corações através do teu servo, que possamos sair desse culto, desse trabalho, edificados, crescidos no entendimento da tua palavra, que possamos, Senhor meu Deus, ali ante a tua presença, estarmos nesse mundo onde o maligno já se faz, Senhor meu Deus, que possamos ser uma voz diferente, que possamos ser servos do Senhor realmente, pregando o teu evangelho, sendo uma voz diferente que o mundo está acostumado, fazendo a diferença onde nós estivermos. Mas para isso contamos com o teu auxílio, contamos com a tua ajuda, pois infelizmente somos falhos, somos pecadores e carecemos da tua ajuda, Senhor Deus. Pedimos isso tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos agora, mais uma vez, os nossos irmãos de adoração, que estarão nos dirigindo em 2 cânticos. E, como de costume, no segundo cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão estar trazendo aqui ao gasofilácio.
Oremos, meus irmãos. Senhor meu Deus, eu venho agradecer-te, meu Pai, pela bênção de mais um dia de vida que o Senhor nos dá, por mais essa oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, ouvindo a Tua palavra, tecendo louvores ao Senhor também, meu Pai. Agradecemos pela vida, pela saúde, pela força que o Senhor tem nos dado até aqui, pelo sustento também, meu Pai, financeiro, emocional e em diversas áreas da nossa vida, meu Deus. E agradecemos por poder, meu Deus, ofertarmos ao Senhor, darmos uma pequena parte, meu Pai, daquilo que o Senhor nos dá aqui com alegria, meu Pai. Pedimos que o Senhor abençoe que essa verba que foi depositada, meu Pai, seja utilizada conforme a Tua vontade, com sabedoria pela liderança dessa igreja, meu Pai. E também peço, meu Deus, para aqueles irmãos que estão enfermos, enlutados, entristecidos ou abalados também, meu Pai, que o Senhor possa atuar no coração desses irmãos, através do Teu Santo Espírito, meu Pai, oferecendo a cura, a restauração necessária, e que não falte, meu Pai, comunhão no meio do Teu povo, não falte, meu Deus, o amor também, meu Pai. É o que eu venho lhe pedir e agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Leiamos juntos agora, meus irmãos, a pergunta de número 165 do Catecismo Maior de Westminster. O que é o batismo? Leiamos. O batismo é um sacramento do Novo Testamento no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo de nos unir a si mesmo, da remissão de pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna, e por ele os batizados são solenemente admitidos à igreja visível e entram em um comportamento público, professando pertencer inteira e unicamente ao Senhor. Amém. A palavra agora está com o pastor Wendel. Bom dia, meus irmãos. A graça do Senhor esteja sobre todos. Quero convidar os irmãos para abrirmos em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18 ao 25. Gênesis 2, 18 a 25. A sequência da criação, agora a criação da mulher. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-as ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que sempre nos ensina, nos orienta, nos conduz à verdade.
Muito obrigado porque nesta manhã, mais uma vez, temos o privilégio de abri-la e de ouvirmos a Tua voz. Pedimos-te, portanto, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que em todas as coisas que formos considerar neste texto, sejam, ó Deus, de fato aplicáveis à nossa vida contemporânea e que possamos, com humildade e santo temor, ouvindo a Tua voz com alegria, modificarmos aquilo que porventura precisarmos ser mudados e corrigirmos a rota de nossa vida, caso estejamos, ó Deus, fora do caminho do Senhor. Que o Senhor nos dê, portanto, graça para que possamos nos alimentar nesta manhã de Tua palavra e vivermos de acordo com ela. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, não é segredo para nenhum de nós que nós vivemos numa época marcada por um paradoxo profundo e, podemos dizer, até mesmo inquietante, porque nós nunca vivemos num ambiente com tantos meios de conexão, de relacionamentos, mas mesmo assim, nós também nunca experimentamos níveis tão elevados de solidão, de angústia, de solidão, de desespero. As redes sociais, como nós sabemos, elas multiplicam cada vez mais as interações entre as pessoas, mas essas interações quase sempre são superficiais, não há profundidade nelas. Os vínculos são superficiais, são facilmente quebrados. O indivíduo, ele afirma a sua liberdade, ele deseja afirmar a sua liberdade, mas ao mesmo tempo ele vive completamente isolado uns dos outros, vivendo talvez a sua própria vida, porque, como nós sabemos, o mundo contemporâneo ele nos promete uma autonomia e uma liberdade plenas, mas ao mesmo tempo ele fragmenta o ser humano em vários compartimentos, várias seções. O ser humano ele é fragmentado emocionalmente, ele é fragmentado do ponto de vista relacional também com as pessoas, e pior do que isto, ele é fragmentado espiritualmente. E quando eu digo fragmentado, eu quero dizer que nós estamos mesmo quebrados, nós estamos doentes. O nível de doenças psíquicas, o nível de cansaço físico, o nível de esgotamentos, são níveis elevadíssimos, como nunca antes visto. E nesse cenário que nós vivemos, esta declaração da Escritura, ela nos parece bastante contemporânea, quando Deus, então, declara que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem ande sozinho. E é interessante porque essa afirmação, ela de certa maneira rompe com aquele ritmo que havia sido construído pelo capítulo anterior. Porque no capítulo anterior, tudo que nós lemos ali, dizia respeito à criação e Deus dizia, tudo isto é muito bom, as coisas são boas, tudo aquilo que Deus criou é bom. Mas agora aparece algo que não é bom, algo que quebra, então, pela primeira vez, esse ritmo daquilo que Deus estava considerando muito bom. E o que quebra isto é exatamente a solidão humana. Ela é, portanto, apresentada aqui como uma insuficiência da criação. Claro que nós não estamos dizendo que Deus tenha falhado na criação, que Deus tenha errado, ou que Deus não tenha percebido esta solidão do homem. O que nós queremos dizer é que Deus reservou para este momento esta percepção vinda do próprio homem, para que o próprio homem pudesse perceber ao seu redor que todas as outras coisas eram compartilhadas, mas ele próprio se via sozinho. Então, não é um erro de Deus, um erro estrutural na criação, mas é antes uma forma didática de Deus mostrar ao homem que é impossível que ele viva sozinho, sem relacionamentos humanos que sejam profundos, que sejam consistentes e que sejam a resposta para esta solidão que o ser humano, então, na qual o ser humano se encontra. Deus, então, criou o ser humano para que ele tenha uma comunhão relacional profunda, que vai refletir a sua própria natureza e vai estabelecer, por meio desta natureza relacional, a satisfação integral deste ser humano. E de maneira muito interessante, então, Deus estabelece aqui o casamento entre um homem e uma mulher como esta estrutura fundamental da vida humana,
de maneira que o casamento se torna a negação da solidão humana, e é de fato uma reintegração, podemos assim dizer, do homem consigo próprio, com a sociedade e também com o próprio Deus. A solidão, ela vai sempre revelar uma incompletude, porque o homem não foi criado para si mesmo. Nós não fomos criados para andar sozinhos. O versículo 18, não é, que é o texto fundamental aqui, que abre esta sessão, é exatamente aquele que diz: não é bom que o homem esteja só. E é interessante que aqui nós não temos apenas uma declaração emocional ou psicológica, por assim dizer. Não se trata apenas do aspecto psíquico da solidão humana, mas ela, podemos dizer também, do campo da própria teologia, que ela é profundamente ontológica. O que é isso? Ela diz respeito ao próprio ser humano. O ser humano, ou tornar-se humano, ou definir-se como humano, tem a ver exatamente com esta compreensão de que nós não somos autossuficientes. Ou seja, o ser humano não foi criado e ele não possui recursos próprios para viver para si mesmo. Nós fomos criados e devemos exercer esta criação sempre em direção ao outro. A solidão, portanto, ela se dá muitas vezes quando nós percebemos que nós queremos viver para nós mesmos e não somos capazes de nos doar para o outro. Essa verdade, portanto, ela está, podemos assim dizer, na própria natureza de Deus. Deus é um só, em essência, como nós sabemos. Mas o próprio Deus também é diverso, no sentido de que ele subsiste eternamente em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito, que nós chamamos de comunhão trinitária. Então, mesmo Deus sendo apenas um em essência, ele subsiste em três pessoas. O que mostra, a Trindade mostra, que a própria natureza de Deus, que agora se reflete no homem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, reflete essa dimensão relacional. O teólogo Hermann Bavinck, ele afirma que a imagem de Deus, ela inclui necessariamente a vida em relacionamento, porque o homem foi feito não apenas para conhecer, mas para amar e para se relacionar. Então, é interessante perceber. E agora, Moisés, narrando este fato, ele prossegue mostrando que essa incompletude do homem, do ser humano, ela não é resolvida por qualquer tipo de relacionamento, como, infelizmente, na sociedade contemporânea, as pessoas tendem a resolver as suas solidões, a sua solitude, com outras questões que não esta conforme nomeada por Deus. Às vezes as pessoas buscam no trabalho, buscam nos negócios, buscam em si mesmo, né, consigo próprio, entender a sua solidão, buscam talvez por meio de religiões transcendentais, na busca de outros deuses. Mas os versículos 19 e 20 nos trazem aqui algo muito interessante, quando o texto diz que o homem nomeia os animais e, por isso mesmo, ao nomear, ele exerce domínio sobre a criação. Quando nós nomeamos as coisas, nós dizemos que as coisas nos pertencem. Quando você tem um filho, por exemplo, e você escolhe o nome deste filho, isso não é simplesmente uma questão cultural ou mesmo uma questão jurídica, uma questão civil, mas é uma questão de autoridade. O pai, ele é capaz de escolher, os pais, né, são capazes de escolher o nome do filho, o nome daquela criança, porque no final das contas, o que está sendo mostrado aqui é que este casal, ele exerce domínio sobre a sua criação, que é aquele filho que eles estão gerando e que agora nasceu deles. Isso demonstra claramente a imagem de Deus no homem, que é a inteligência, a autoridade, a capacidade cognitiva de o homem pensar. Mas quando o homem então observa a criação, e o homem é inteligente para isso, Deus o criou com inteligência, ele constata algo interessante. Ele diz que para ele, para o homem, não se achava uma auxiliadora, uma parceira, que fosse compatível com ele. A palavra idônea que aparece aqui, muito mais do que uma questão moral, porque a palavra idoneidade, né, tem muito mais a ver com moralidade, ou seja,
uma pessoa que tem um comportamento irrepreensível, né? A palavra idônea aqui, ela representa, na verdade, compatibilidade. A ideia é, o homem olhou para toda a criação e ele percebeu que não havia alguém parecido com ele. Então ele olhou para o chimpanzé e falou, você é até bonitinho, mas não dá, né? Olhou para o elefante e falou assim, bacana, muito legal, mas não tem como, né? Nós somos bem diferentes. Olhou ali, quem sabe, para um leopardo, né? E disse assim, olha, legal, mas a gente é um pouquinho diferente um do outro, né? Ele foi comparando a criação e percebeu que não havia ninguém que fosse compatível com ele. Então isso trouxe ao homem solidão. E o texto mostra então que, à medida que o homem foi nomeando as coisas, dando nome às coisas para demonstrar sua autoridade sobre elas, ele percebeu então, no final do versículo 20, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse compatível, que lhe fosse idônea. Isso revela, meus irmãos, que o problema não é necessariamente a essência dos seres ao redor, mas a ausência de um semelhante que é correspondente ao homem, como eu acabei de lhes dizer. O homem precisava de alguém que compartilhasse sua natureza, sua dignidade, sua vocação. Em Eclesiastes 4, versos 9 e 10, nós lemos que melhor é serem dois do que um. E de fato, Salomão, ao perceber esta realidade de que a dupla é melhor do que a unidade, ele reforça que a vida humana ela é estruturada nesse princípio da cooperação. Nós precisamos cooperar uns com os outros. Essa verdade confronta, inclusive, algo que é muito comum na contemporaneidade, que é o individualismo. Nós sabemos que a nossa cultura, que é influenciada por correntes filosóficas existencialistas, iluministas, não é, que afirma sempre que o indivíduo é autossuficiente, capaz de definir sua própria identidade. O feminismo, por exemplo, o feminismo contemporâneo, nas suas vertentes mais radicais, que quase sempre adota essa perspectiva, propondo uma independência absoluta da mulher em relação ao homem, como um ideal humano, mas nós estamos percebendo aqui que, na verdade, o homem, o ser humano, ele não foi criado para ser sozinho. O melhor é serem dois do que um. Há uma autora, a Ana Campagnolo, tem um livro muito interessante sobre feminismo, perversão e subversão. Ela argumenta que essa busca por autonomia por parte do feminismo tende a produzir uma desintegração relacional e uma confusão identitária, porque ela rompe com a estrutura criacional estabelecida por Deus. Ela afirma no seu livro, lá na página 18. O ser humano não foi criado para existir isoladamente. Toda tentativa de negar essa realidade gera distorções profundas. E de fato é isso. Nós percebemos aqui que a solidão de Adão não é acidental, mas é revelacional. Como eu disse a vocês, Deus, na sua sabedoria da criação, ele expõe para o próprio ser humano a sua condição de si mesmo. Ou, em outras palavras, Deus ordena que o próprio Adão perceba a necessidade de um relacionamento que lhe seja compatível. Deus espera, por assim dizer, que Adão observe na própria criação que nada da criação combina com ele, a não ser um outro ser que lhe fosse compatível, que lhe fosse idôneo. E esta verdade, portanto, mostra que Deus cria com a mesma dignidade homem e mulher, que é exatamente o segundo aspecto. A igualdade, ela tem distinções, mas a criação da mulher revela complementaridade. Deus não quis, de maneira nenhuma, criar aqui nenhum tipo de distância ontológica, ou seja, a mulher não é menor do que o homem no aspecto criacional, a mulher não é menos capaz, a mulher não é menos digna, muito pelo contrário. O texto vai mostrar que Deus, ele revela essa complementaridade, exatamente para que a solidão de Adão, essa autossuficiência adâmica pudesse ser exposta de tal maneira que ele percebesse que a sua completude só estaria plena quando um outro ser que lhe fosse compatível coexistisse com ele. Por isso, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Lá no verso 18, Deus diz, não é bom que o homem esteja só, essa é a constatação que fizemos, e Deus então diz, eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja compatível. E
E aí no verso 21 em diante, a gente tem exatamente esse processo da criação. Deus fez cair pesado sono sobre o homem e criou todo este cenário, não é? A palavra aqui, como eu disse aos irmãos, auxiliadora, que é a palavra ezer no hebraico, ela em nenhuma ocorrência na Escritura, ela implica qualquer tipo de inferioridade. Auxiliadora não quer dizer alguém inferior, mas ela é quase sempre utilizada para descrever o próprio Deus como um auxiliador do seu povo. Nós temos, por exemplo, uma ocorrência desta mesma palavra no Salmo 33, verso 20. Vejam os irmãos como está ali, Salmo 33, verso 20, quando diz assim: a nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. A palavra auxílio, que aparece aqui no texto em português, é a mesma palavra, ou uma palavra derivada desta raiz, auxiliadora, ou seja, o auxílio. Então, não quer dizer absolutamente nenhum tipo de inferioridade, mas quer dizer apenas que é alguém que se coloca como auxílio, ou como complemento, ou como aquele que está ao lado. Trata-se, portanto, de alguém que supre aquilo que falta ao outro, que complementa, que fortalece. E como eu já disse aos irmãos também, a palavra idônea, ela tem a ver com adequação, harmonia, correspondência. Então não se trata de uma identidade moralista, mas de uma complementaridade perfeita, uma complementaridade ontológica, ou seja, do ser. Há um autor, teólogo batista, chamado Wayne Grudem, que ele afirma algo interessante. Ele diz que a Bíblia ensina claramente que homens e mulheres possuem igual valor e dignidade diante de Deus, mas exercem papéis distintos e complementares. E essa distinção não é uma consequência da queda, como alguns poderiam imaginar, mas é parte da criação original. Isso é muito interessante, porque depois da queda, podemos dizer, fica mais fácil nós observarmos os problemas dos seres humanos. Mas veja que a mulher foi criada antes da queda, e a instituição como ela foi criada, de ser, portanto, complementar ao homem, foi antes da queda. Então, Deus estabeleceu esta complementaridade, Deus estabeleceu esta relação entre homem e mulher antes da queda. Então, esse processo de criação da mulher, em que Deus fez cair esse profundo sono e a partir da costela do homem formou a mulher, ela estabelece a ideia de um vínculo essencial. Há alguns autores até que poetizam isto, né, dizendo que a mulher não foi criada, por exemplo, da cabeça para não liderar sobre o homem, nem das costas para andar por trás, né, como se fosse uma escrava, mas ela foi criada do lado para que pudesse complementá-la, né? Muitos autores poetizam isto, mas o fato é que a mulher, ela não foi criada separadamente, mas ela foi criada a partir do homem. E o fato de ela ser criada a partir do homem não significa dizer que ela é, portanto, inferior ao homem, ou uma derivação do homem, mas indica simplesmente a unidade da natureza humana e a comunhão que deve existir entre o homem e a mulher, a comunhão que deve existir entre eles. Aliás, esta é uma tese estabelecida pelo pastor Calvino nas suas Institutas. Ele diz isso, que a mulher ela não foi criada separadamente para indicar algum tipo de inferioridade ou de derivação, porque algo que é criado de outro, geralmente ele é derivado, e a derivação implica uma inferioridade, mas não é o caso aqui. O caso aqui é que Deus cria a partir de Adão para significar exatamente isto, que a mulher, ela complementa o homem. E isso fica muito reforçado no verso 23, porque no verso 23, o próprio Adão, percebendo aquela mulher que Deus trouxe e entregou a ele, disse o homem: esta afinal, repare esta expressão muito interessante, afinal, parece de fato uma expressão finalmente chegou isso, né? Ou seja, ele estava ansioso por ter na sua companhia alguém que de fato o completasse, porque, como eu brinquei aqui anteriormente, ele olhava para os animais e não via nenhum deles compatível consigo. E agora ele vê esta mulher, então, com alegria, ele diz: finalmente, olha, já passou da hora, né? Já tinha passado a hora, e finalmente agora eu vejo aquela que é osso dos meus ossos, carne da minha carne.
Então isso demonstra, carne da minha carne, osso dos meus ossos, que Adão encontra na mulher o reconhecimento, a alegria, a identificação. Ou seja, a mulher ela não é estranha ao homem, mas ela se torna sua correspondente, porque ela é igual em essência, igualmente digna, distinta em função, obviamente, mas em essência igualmente ao homem. Essa visão, meus irmãos, bíblica, essa cosmovisão bíblica, eu acho que ela confronta dois grandes problemas da nossa cultura. De um lado, a ideia do patriarcalismo distorcido, ou, em outras palavras, o machismo, né? O machismo, ele visa subordinar a mulher, como nós sabemos, de forma abusiva. E, infelizmente, há muitos machistas, até mesmo na igreja, há muitos machistas. Existem irmãos que, infelizmente, por terem sido criados numa cultura antiga, numa cultura, quem sabe, patriarcal mesmo, veem a mulher como objeto, veem a mulher como alguém que deve ser a sua empregada, né, a sua escrava. E não é isso que a Bíblia ensina. Em nenhum momento a Bíblia mostra esse patriarcalismo distorcido, ou esse machismo. E o pecado ele é tão complexo que, exatamente por causa desse machismo, acaba surgindo o feminismo, que é o outro extremo, que é a tentativa da mulher se ver independente do homem. Então a Bíblia confronta esses dois extremos. Tanto o machismo quanto o feminismo são pecados. Tanto o machismo quanto o feminismo devem ser rechaçados pelo crente, pelo cristão. Quando nós vemos nas notícias as mulheres sendo mortas violentamente por homens que são abusivos, por homens que não aceitam, por exemplo, o fim de relacionamentos, ou por homens que não aceitam a liberdade da mulher, e matam, e cometem violências das mais terríveis, causando dor às mulheres, violências psicológicas, ameaças dentro de casa, violências financeiras, de deixar muitas vezes a mulher passar necessidade, não oferecer à mulher aquilo que é dela, que é da dignidade dela, maridos que controlam as suas esposas quanto a horários, quanto a tudo, né? Redes sociais, quanto a desejos, etc. Tudo isso não é compartilhado pela Escritura Sagrada, muito pelo contrário. Nós devemos avaliar as nossas ações, especialmente como maridos, não é? Para percebermos se estamos ou não sendo machistas nas relações com as nossas esposas. E você que ainda não se casou, que às vezes está namorando ou que vai namorar, pense nisso. A mulher que Deus trouxer para você, ela não é a sua escrava, ela não é a sua empregada, ela não é aquela que vai completar os seus desejos. Não, ela é a sua igual, ela é a sua compatível, ela é a sua harmonia, ela é aquela que vai fazer com que você não se sinta só. E é exatamente isto para que a mulher foi criada. Então, a reação de Adão aqui ela é muito significativa, porque ele percebe com alegria que Deus, de fato, criou esta companheira para que ambos, agora portadores da imagem de Deus, desempenhassem papéis complementares na criação. Adão precisava de uma companheira mesmo, que o ajudasse no governo de todas as coisas. Então essa complementaridade feminina nunca é ou nunca deve ser vista como limitação, pelo contrário, deve ser vista como riqueza. Nós homens, portanto, devemos ver nas nossas esposas, nas mulheres, a riqueza que elas têm, que é a riqueza de cooperar conosco, de nos trazer harmonia, unidade. E muitas vezes, irmãos, quando isto é negado por meio do machismo ou do feminismo, quase sempre, né, esses dois extremos, o que a gente percebe é competição, conflitos, desintegração social, muitas vezes aversões e mesmo adulterações no que diz respeito aos relacionamentos, aos gêneros. Então, tudo isso advém de uma compreensão equivocada da criação. Mas ainda eu quero tocar aqui no último ponto, que é exatamente a respeito do casamento, embora eu não vá fazer aqui, né, um apanhado, até porque não temos tempo hábil para isso, mas os últimos versículos mostram aquilo, ou aquele verso que quase sempre é citado nos casamentos, não é? O homem, ele deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. O verso 24,
que é um verso bastante simbólico, né, para falar a respeito da unidade, da permanência e do propósito do casamento, que é um propósito redentivo, né? Repare que esse texto ele não é apenas descritivo, como Moisés está narrando a criação, mas ele é também normativo. E por que ele é normativo? Porque veja que aqui nós temos 3 verbos fundamentais: deixar, unir e tornar-se. Deixar, unir e tornar-se. Deixar significa a ruptura com os vínculos primários. Não significa que você vai se esquecer do seu pai ou de sua mãe, ou não vai cuidar deles quando necessário, por exemplo, na velhice, na doença, ou numa situação. Mas significa que o vínculo emocional agora, ele se direciona para pessoas diferentes. O vínculo se torna diferente. Ou seja, você continua amando o seu pai e sua mãe, honrando o seu pai e sua mãe, mas a sua prioridade agora é a sua esposa, é a sua mulher. Ele deixa emocionalmente, localmente, geograficamente, financeiramente, ele deixa os seus pais, porque agora ele tem uma preocupação afetiva diferente. O casamento, então, vai estabelecer uma nova unidade relacional. Além disso, unir significa compromisso pactual, não apenas emocional, mas é uma unidade contratual. Ou seja, você agora faz um contrato, um compromisso, um pacto, uma aliança com aquela pessoa, de modo que você não terá uma outra pessoa a competir nesta relação com esta que Deus trouxe a você. O que nós comumente chamamos de monogamia, né, que é contrário à poligamia, é contrário ao adultério, né, e outros pecados que vão surgir aí a partir da queda. E o tornar-se uma só carne aponta agora para uma união profunda, que envolve corpo, alma e propósito, né? Muitas pessoas elas relacionam isso aqui à questão sexual, e obviamente, embora de fato, né, haja essa conotação, né, da sexualidade, tornar-se os dois uma só carne, é isso que é o casamento, ou seja, a relação sexual entre homem e mulher, mas não é apenas isso. Porque, por exemplo, pode haver casos em que esta área da vida seja prejudicada, por exemplo, por uma doença, por um acidente. Às vezes pessoas se casam e logo depois de se casarem, o marido ou a esposa ficam doentes, por exemplo, ou sofrem algum tipo de acidente, de restrição, e que eles não podem mais ter esta relação. Significa, portanto, que o casamento acabou? Não, naturalmente que não, porque o casamento não se constitui apenas nesta área da vida, embora ela seja muito importante, mas não se constitui apenas nessa área. Então, tornar-se uma só carne significa muito mais do que simplesmente o vínculo corporal, o vínculo da relação, mas significa o afeto, significa exatamente o casamento conforme mostrado em Cristo. Cristo, aliás, ele usa esse texto lá em Mateus 19, mostrando que o casamento é parte do plano de Deus, o plano original de Deus. Ele não é uma construção cultural, ou seja, não são as pessoas que inventam o casamento e que podem, inclusive, ressignificar o casamento. Este é um grande problema que nós temos, né, na nossa cultura contemporânea. As pessoas querem ressignificar o casamento, então elas modificam a forma original como Deus estabeleceu, monogâmico, não é, heterossexual, elas modificam isto. Então não é uma construção social ou cultural, mas é uma instituição divina. Inclusive a nossa confissão de fé, ela diz algo muito interessante lá no capítulo 24, afirmando que o casamento foi ordenado por Deus para auxílio mútuo, propagação da humanidade e preservação da impureza. Quer dizer, 3 razões pelas quais o casamento existe. Para auxílio mútuo, então você se casa para que você tenha alguém que auxilie você. Você se casa para propagar a humanidade, nesse caso se referindo a filhos mesmo, né, que são a propagação da humanidade, e a preservação da impureza, ou seja, a prevenção da impureza, né? A prevenção da impureza, quer dizer, nós evitamos a impureza a partir do casamento. Claro que há pecados dentro do casamento que podem tornar-se impureza, como o adultério, etc. Mas à medida que nós nos casamos com aquelas pessoas que Deus trouxe, obviamente, você se torna mais restrito em relação à possibilidade de cometer pecados nessa área. Então o casamento ele previne também, ele evita, né, que nós pequemos de tal maneira a cometermos atos de impureza.
Paulo também, lá em Efésios, capítulo 5, versos 31 e 32, ele vai aprofundar isso, né, dizendo que o casamento ele aponta para a relação entre Cristo e a igreja. Ou seja, a ideia de Paulo é mostrar que o casamento ele possui uma dimensão redentiva. Isso é muito interessante. Ele não é apenas uma questão social ou criacional, ou nem só voltada para o homem e para a mulher, mas ele é redentivo. É redentivo. Alguns poderiam dizer que ele é uma parábola do Evangelho, né? Ou seja, é a maneira como Deus criou para que nós pudéssemos, de fato, aproveitar este relacionamento da maneira mais completa que Ele mesmo estabeleceu para nós. O verso 25, inclusive, que traz esta informação, talvez alguns irmãos pudessem pensar, mas para que isso, né? Por que falar que eles estavam nus, né? E não informação tão privada, né? Você revelar assim, estavam nus, para que isso, né? Mas isso aqui tem um sentido muito profundo que muitas vezes nós desconsideramos. A ideia aqui é mostrar que não havia entre eles qualquer tipo de vergonha que pudesse prejudicar a transparência entre eles, a ausência de culpa e a comunhão perfeita. Ou seja, a nudez na Bíblia, ela é vista como esta transparência total, ou esta ausência de culpa. Aliás, as roupas, elas foram feitas para nós veremos isto no episódio da queda, exatamente para bloquear ou para significar que nós estamos agora diante de uma vergonha, que é o próprio pecado. Então, aqui eles estavam transparentes, livres de qualquer acusação, porque eles não haviam caído ainda. Então, demonstra que a nudez completa não era uma exposição vulnerável, como nós hoje vemos em razão da queda, mas era a expressão de uma confiança plena. É por isso que a nudez, hoje, ela precisa ser ressignificada também por nós que somos cristãos. Nós temos de ter muito cuidado, por exemplo, especialmente os adolescentes, jovens, que às vezes lidam com questões deste tipo, né, ligadas a pornografias, etc. É preciso ter muito cuidado com isso, porque ao contemplar a nudez, você estabelece uma relação de confiança plena, uma relação de entrega, por assim dizer. Então, preservar o corpo para ser visto por aquela ou aquele que será o seu parceiro, o seu companheiro, o seu marido, a sua esposa, significa mais do que simplesmente uma questão de cuidado pessoal ou moral, mas significa uma entrega pactual. Não é? Quando você, nas núpcias, na lua de mel, você olha para o seu esposo, olha para a sua esposa, agora sim, dentro do relacionamento conforme instituído por Deus, e contempla a nudez, você está ali agora não só contemplando um corpo, mas você está também declarando esta plena confiança, esta transparência, este aspecto de um relacionamento sacrificial de um para com o outro. Por isso que as relações fora do casamento, elas são muito complexas, não só pelas consequências que elas produzem, e quase sempre nós focamos nas consequências, né? Porque nós temos dificuldades, às vezes, de ler os problemas da vida com o olhar antecipado, ou seja, com o olhar do Evangelho. Nós quase sempre nos preocupamos com a consequência, né? Quer dizer, o que isso pode gerar? Aí você fica com medo da consequência, mas antes da consequência, existe um propósito anterior, né? Quer dizer, o fato de você, por exemplo, pensar ou planejar um relacionamento fora do casamento, isso implica um aspecto pactual. Não é só uma questão social, não é só uma questão de uma disciplina na igreja ou algo do tipo, mas é que você está, de fato, burlando, quebrando aquele princípio original da criação. Ao contemplar a nudez de uma outra mulher que não é a sua, você está, de certa maneira, modificando a relação pactual que Deus estabeleceu para a sua vida. É como se o próprio Deus olhasse para um outro povo que não fosse o seu povo. Imagine se isso acontecesse conosco. Deus, de repente, Ele tirasse os olhos de nós e passasse a olhar para um outro povo.
Então, é algo extremamente profundo, que nós, pela nossa limitação, nós não temos nem condições de medir. Mas o fato é que a Bíblia mostra que o pecado desta nudez impensada, ele pode de fato trazer consequências muito mais profundas do que simplesmente as consequências sociais. E a gente percebe, irmãos, que o casamento, não é, contemporâneo, infelizmente, ele tem rejeitado cada vez mais esta estrutura, né? Porque os casamentos, eles têm se reduzido a contratos temporários. As pessoas estão muito mais preocupadas com os desejos individuais do que com o coletivo. E, mais uma vez, eu cito aqui o Wayne Grudem. Ele diz que muitas interpretações modernas de Gênesis 2 e 3 buscam relativizar o ensino normativo da Bíblia, tratando o casamento apenas como algo cultural e não universal, né? Além disso, o feminismo contemporâneo frequentemente vê o casamento como instrumento de opressão. As feministas, né, elas veem como um instrumento de opressão, dos homens querendo dominar as mulheres. No entanto, a Escritura apresenta o casamento como espaço de comunhão, cuidado e amor sacrificial. Quem quiser, inclusive, ler um pouco mais sobre isso, o Wayne Grudem tem um livro mesmo publicado, né, pela nossa editora, que trata sobre isso, que é o feminismo evangélico. Muito interessante, né, para quem gosta deste tema e quem se interessar, leia este livro, Wayne Grudem, Feminismo Evangélico. Ele trata exatamente desses problemas, né, de como essa distorção da criação trouxe esses problemas aí. Então, qual é a proposta aqui de Gênesis 2, de 18 a 25? Nós precisamos perceber que esse texto confronta essa solidão moderna, corrige a confusão de identidade que temos entre homens e mulheres, e, mais importante, restaura o verdadeiro sentido do relacionamento humano. Ou seja, os pais são chamados a ensinar seus filhos que a identidade, ela não é construída socialmente, mas ela é recebida de Deus. Você que é um homem, que cria um homem, precisa ensinar ao seu filho que ele foi criado homem, com a devida dignidade e a função específica conforme a Escritura. E você que tem meninas na sua casa, é pai de meninas ou mãe de meninas, também deve ensinar isso. Você foi criada mulher, e como mulher você tem um papel significativo, importantíssimo nesta relação de complementaridade. Às vezes, né, a gente percebe o contrário, né? Algumas mães, por exemplo, depondo contra a sua própria feminilidade, né? Isso é porque você é mulher, né? Jogando contra o próprio time, né? E não é isso que os pais devem fazer. Os pais devem louvar a Deus pelos benefícios de serem homem ou mulher. Jovens e adolescentes, por exemplo, né, que, como eu disse, enfrentam aí esse problema de uma cultura que redefine o que é gênero, redefine o que é relacionamento, né, o sexo sem qualquer tipo de compromisso, relacionamentos entre pessoas de mesmo sexo, né, tudo isso. E, infelizmente, isso tem se tornado comum, né, nas escolas, comum nessa faixa etária. Mas nós, cristãos, né, jovens e adolescentes cristãos, precisam entender que vocês são chamados para permanecerem firmes nesta verdade da criação. Deus vai recompensá-los pela obediência de vocês. As crianças, né? As crianças devem ser ensinadas desde cedo que Deus criou homem e mulher com a dignidade, com o respeito, com o propósito, né? Então, saber que você, desde criança, sendo uma menina de Deus, uma mocinha de Deus, você tem um papel fundamental na sociedade, na igreja. E nós, irmãos, como igreja, não podemos permanecer em silêncio diante destas questões. Nós precisamos estar muito atentos. Pais, por exemplo, que têm filhos na escola, fiquem atentos com aquilo que tem sido ensinado para os seus filhos. Essas ideologias de gênero, por exemplo, estes papéis feministas, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado, porque muitas vezes as crianças estão sendo doutrinadas a perspectivas antibíblicas, anticristãs, pecaminosas mesmo. Então, nós devemos estar alerta quanto a isso, devemos estar atentos, não devemos republicar em nossas redes sociais essas mentiras feministas, machistas também. Não devemos dar voz para estes
pecados sociais, pelo contrário, nós devemos manter a nossa fidelidade, ainda que isso nos custe, talvez daqui a um tempo, prisões, processos, exclusões sociais, como infelizmente parece ser o caminho que nós temos adotado. Mas nós não podemos nos negligenciar. Cuidado com os nossos filhos, observemos como eles têm se comportado na sociedade, entre os seus colegas, dentro de casa. É muito importante que nós ensinemos aos nossos filhos, aos homens, por exemplo, o amor que eles devem ter para com as suas mulheres, com as suas esposas. O pai precisa demonstrar para o filho, o adolescente, a criança, o adolescente, o quanto ele ama a sua esposa, o quanto ele ama a sua mãe. Relacionamentos precisam ser construídos com estes exemplos. Eu sei que nós temos algumas questões relativas à personalidade, mas lembre-se, não é a personalidade que nos define, o que nos define é a palavra de Deus. Você não deve justificar o seu pecado dizendo, não, essa é a minha personalidade, eu sou assim. Não, isso não existe. Se você é crente, você é transformado, você é uma nova criatura. Então a sua personalidade pode ser transformada. Pastor, eu não consigo porque eu sou assim. Aí se vira, pede a Deus, pede o Espírito Santo, ora, põe o joelho no chão, obedeça a palavra do Senhor. Eu estou dizendo isso porque às vezes, por exemplo, há pessoas que se dizem, eu nunca fui muito, eu sou frio assim, eu não tenho muito, não tenho muita coisa, muito afeto. Busque o afeto. Se o seu filho não perceber que você, se o seu filho perceber que você não abraça a sua esposa, não beija a sua esposa, não diz para ela declarações de amor, não chora com a sua esposa, não pede perdão para a sua esposa, ele não vai fazer isso quando ele estiver com a sua esposa. Ou então, ele pode até fazer, porque talvez Deus, pela sua misericórdia, dê a ele um novo coração, mas ele vai se lembrar daquilo que você era no passado. Ele vai, inclusive, dizer, eu vou fazer uma coisa diferente do que o meu pai não fazia. Meu pai era bruto, meu pai respondia a minha mãe, meu pai era isso, era aquilo. Então, é muito importante que nós compreendamos esta dimensão. Precisamos ensinar com clareza, graça, fidelidade. Porque, meus irmãos, esta verdade da criação, ela nos liberta. Ela nos liberta. Quando nós reformamos a nossa vida à luz da criação, nós somos libertos dos nossos pecados. Por isso, alguns teólogos chegam a dizer que Gênesis, de 1 a 11, são os textos mais importantes da Bíblia. Alguns chegam a dizer que se tivesse só Gênesis de 1 a 11, nós já teríamos o padrão, né, de tudo aquilo que Deus criou, porque é exatamente onde Deus revela tudo a respeito da sua criação, os modelos, a queda, o que o homem fez com a queda. Quer dizer, aqui mostra com muita clareza, não é, quem nós éramos antes do pecado, o que nós nos tornamos com o pecado e qual é a solução. A solução é Cristo. A solução é nos direcionarmos à cruz e pedirmos perdão mesmo pelos nossos pecados, pela nossa maneira errada de viver, pela nossa maneira antibíblica de viver. Então que Deus nos abençoe para que nós vivamos este projeto da feminilidade, da masculinidade e finalmente do casamento à luz da palavra do Senhor. Deus criou você, homem, para que você possa ter ao seu lado aquela que é a sua companheira compatível, auxiliadora, que seja harmonia para você, que complete você. E você, mulher, Deus criou para que você possa servir de completude. Você não é menor do que o homem, você não é inferior ao homem. Pelo contrário, você é tão digna quanto. E é por isso mesmo que esta relação de dignidade, homem e mulher, vivendo para a glória de Deus, conforme a palavra de Deus ordena, produzirá uma sociedade muito mais ajustada e uma sociedade muito mais satisfeita, feliz com aquilo que o próprio Deus determinou para nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé para que possamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de lermos e ouvirmos a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê, ó Pai, entendimento a respeito dela, de tal maneira que reformemos as nossas vidas à luz da verdade do Senhor.
Perdoa-nos, ó Deus, os pecados, que são muitos, sabemos, mas a tua graça, ela, ó Deus, abunda muito mais do que os nossos pecados, e por isso mesmo ela também nos habilita, nos capacita para vivermos conforme a vontade do Senhor. Então, perdoa, Pai, os nossos pecados do machismo, do feminismo, ou das distorções que temos em relação ao nosso próprio, a nossa própria missão neste mundo, como homens e como mulheres. Que o Senhor corrija nossas versões de pais e mães, que o Senhor cuide dos nossos adolescentes, jovens, que o Senhor abrace as nossas crianças, para que todos nós saibamos lidar com esta perspectiva da criação de homem e mulher corretamente, e que, ó Deus, saibamos a importância que temos de uns para com os outros, os homens em relação às mulheres, as mulheres em relação aos homens, e que possamos, ó Deus, viver este movimento de complementaridade, amando, ó Deus, a criação do Senhor, sabendo, ó Deus, o porquê o Senhor nos criou, louvando ao Senhor com a bênção que temos, e que assim possamos demonstrar para o mundo que somos de fato diferentes, temos de fato uma nova perspectiva, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor cuide dos casamentos de nossa igreja. Ó Deus, não permita que Satanás e o próprio coração caído promova nos irmãos desejos que sejam contrários à Tua palavra. Guarde, ó Deus, os nossos casamentos. Guarde-nos de cair, ó Deus, em pecados como adultério. Guarde-nos também, ó Deus, de considerarmos a possibilidade de divórcios. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, dos nossos casamentos. E que nós possamos, pelo contrário, vivermos juntos com famílias estruturadas, ó Deus, para a glória do Senhor. E que as pessoas vejam os nossos casamentos como reflexos da bondade e da misericórdia do Senhor que nos assistem. Não são casamentos perfeitos, nós sabemos disso. Todos nós teremos dificuldades, todos nós teremos problemas. Mas, ó Deus, os nossos problemas serão sempre tratados pela graça do Senhor. Então, que o Senhor nos capacite para que não desistamos deste projeto, que não é nosso, ele é do Senhor mesmo. Foi o Senhor quem nos uniu, foi o Senhor quem trouxe cada um para si, a fim de que vivamos para a glória do Senhor. Então, que o Senhor também nos preserve, ó Pai, preserve os casamentos de nossa igreja, e que os casamentos que também virão a acontecer, ó Deus, dos nossos jovens que se casarão no futuro, que o Senhor também, pela Tua graça, produza neles corações submissos, corações, ó Deus, fincados na Tua palavra, para que eles possam também casar-se no Senhor, e assim viverem, ó Deus, felizes para sempre, não com a felicidade humana que nos é falsamente induzida pela sociedade, mas por esta felicidade de cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. Fica conosco, Pai Santo, nos abençoe e nos guarde. Esta é a nossa oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar? Hoje eu me estendi um pouco mais aqui no tempo, então peço desculpa aos irmãos aí, né, especialmente os professores. Irmão Tiago, tem uma palavrinha, Tiago? Pode vir aqui. Depois nós vamos passar as classes. Irmãos, bom dia. Só dar um retorno para os irmãos, né, a respeito da obra. Graças a Deus, né, nós
nós podemos dizer que já estamos aí 99,9% encerrado, né? Em tese, né, a princípio, encerrou na sexta-feira a obra, contudo, de acordo com o contrato, nós temos que fazer uma verificação, né, para ver se tem algum ponto que precisa ser ajustado, melhorado, né? Então, na segunda-feira a gente estará passando lá os pontos que precisam ser ajustados lá, né? Poucas coisas, né? Mas que precisam ser refeitas, né? Ou retificadas lá. Então, a gente está nesse status, né? Aguardando aí a próxima semana para que eles possam vir e arrematar realmente o que precisa ser feito lá. Então, considerando o encerramento, a gente já partiu para o último ponto, né, vamos assim dizer, que seria a instalação da parte dos vidros, né? Nesta semana, nós já recebemos algumas empresas aqui na igreja, né, para fazer o levantamento, né, tirar as medições aí. Já começamos a receber alguns orçamentos e vamos aguardar essa próxima semana aí para, se Deus quiser, nós recebermos e termos aí condições, né, de poder já iniciar aí a execução da parte, né, dos vidros, né? Então, eu peço um pouco mais de paciência, né, da igreja, né, porque é uma parte importante, né? Nós não podemos liberar o templo, por exemplo, lá sem o guarda-corpo da rampa, né, porque é perigoso para as crianças, né, principalmente, e também o guarda-corpo lá da galeria, né? Então, nós vamos, se Deus quiser, nos próximos dias, semanas aí, estar executando aí, se for da vontade do Senhor. Queria agradecer, né, aos irmãos, né, da igreja que oraram, né, e rogar que continue orando, né, porque nós precisamos das orações dos irmãos, apesar da obra estar se encerrando, mas os compromissos não se encerram, né, permanecem aí por um bom tempo ainda, né, e continue orando, né, contamos com a oração dos irmãos e também com a oferta, né, é importante também nós continuarmos aí ofertando em prol da casa do Senhor para que a igreja continue cumprindo com seus compromissos aí, tá bom? E assim, de forma particular, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né, porque quando a gente vê no papel, né, o projeto, a gente não tem a dimensão, a percepção de como ficará, né? E assim, foi sexta-feira vindo aqui, né? Foi prazeroso ver como é que está ficando o templo, né, e a estrutura, né, toda a área que foi reformada, né, é magnífico mesmo ver como que toma forma, né, mesmo com todas as dificuldades e os problemas, que não foram poucos, os irmãos aí da comissão sabem disso, mas assim, é muito prazeroso e bom ver tomando forma e finalizando, né? Então, assim, como que Deus é bom para conosco, né? Desde o início Ele tem conduzido todas as coisas, não tem deixado faltar nada, não deixará faltar nada, né? Nós cremos nisso e continuemos orando, né? Porque apesar dos desafios que nós temos, né? Deus tem abrido portas, né? E não tem deixado faltar nada aí. Então, se você não foi, vá até o templo, né, dê uma olhada lá, porque apesar de não ter encerrado, mas são detalhes ali que precisam ser ajustados, né? Então, assim, praticamente está encerrada essa parte da obra, né? Os irmãos também talvez não tenham conhecimento, mas lá no terraço também foi feito um ajuste lá, né? Se você, após a escola também, se você quiser dar uma olhada lá, foi feito um complemento do telhado lá na área da torre, né? Para reduzir, eliminar aquele problema da infiltração de água, né? Então ficou muito bom também lá, o pessoal que fez o serviço lá também ficou muito bom. Eles fizeram uma pintura lá também com tinta impermeabilizante, ficou bem legal. Então
uma oportunidade dos irmãos também verem o que foi feito aí. Tá bom? E continue orando, né? É importante para que Deus continue conduzindo todas as coisas conforme a tua santa vontade. Tá bom, irmãos? Deus abençoe e vamos para as nossas classes.